Agora, já de volta, né? Já estou de volta através do Instagram, da minha página do Instagram, uma página minha do Facebook, e daqui a pouco vamos estar subindo a gravação para o meu canal do YouTube, ok? É um grande privilégio, é uma honra poder estar falando aqui sobre as grandezas, né, do nosso Deus. Já fizemos isso em espanhol e agora vamos em português. Eu quero mandar saudações aos nossos irmãos, amados irmãos, né, da igreja Abba International Church, que é o pastor, que é o pastor da igreja, né, pastor presidente, a gente fala, né, o pastor da igreja, pastor Cleverson de Oliveira, a sua esposa Gisele de Oliveira, né, e os demais pastores, que são muitos pastores que ali trabalham e que fazem parte da igreja, né? Vários, né? Entre quais ali está o pastor, o André Ornelas, sua esposa Daiane, pastor Soares com a sua esposa Zeli, pastora Zeli, né? O pastor Josadak, sua esposa, a pastora Rosimeire, né? Pastor Ladoano, né? A sua esposa. Pastor Eduardo, que é o vice-presidente, e sua esposa. E tem muitos pastores, eu não sei o nome de todos, não conheço todos e não sei o nome de todos, mas eu mando um abraço para todos os pastores, pastor Azal, né, o esposo dela, que eu não me lembro o nome dele agora, né, que é o tecladista, enfim, todos os pastores da igreja Abba International Church, e cada irmão, cada irmã, cada pessoa, pode ser que estejam sintonizados, como pode ser que não. Se estiverem, pode mandar um alô. Pode mandar pelo meu Facebook, que está online agora, né? E pode também mandar aqui pelo Instagram, né? Ou pela página da rádio, que tem um chat. Você entra Rádio Alfa Internacional, como está aí, né? .com. O Alfa é com PH, você manda e eu com certeza vou estar te respondendo. Tá bom? Então vamos lá. Depois dessas saudações a cada um dos irmãos que estão no Brasil, que estão em qualquer parte desse mundo, na Ásia, na Europa. É muita gente, né? Mas eu agradeço a Deus por esse grande privilégio de poder estar aqui de volta. As pessoas pensam que é fácil, né? Você fala 2 vezes, tem um desgaste físico, né? De você falar, né? As pessoas talvez não entendam isso. Mas vamos lá. O Senhor é aquele que nos dá graça, é aquele que nos dá sabedoria e força. É o nosso Deus, nosso Pai, né? Então, hoje, eu vou estar trazendo aqui um tópico muito interessante. Mas antes do tópico que nós vamos falar hoje, nós estávamos falando por várias semanas sobre o que o sangue de Jesus nos proporciona. Então, eu quero mostrar para você sobre o que nós já falamos. Eu coloquei aqui, olha, você sabe o que o sangue de Jesus nos proporciona? Primeiro falamos sobre a redenção e a remissão, né? Depois falamos sobre purificação dos nossos pecados, né? Tá tudo gravado, gente. Tá tudo no meu canal do YouTube. Só você entrar lá, você vai ver pelo tópico que está lá. Depois falamos sobre que agora nós temos comunhão com Deus, que é através do sangue de Cristo. Falamos também, temos vitória sobre o nosso adversário, né? Também falamos sobre que nos protege contra o inimigo e o perigo. E falamos também nos liberta dos maus costumes, vícios e comportamentos dos indivíduos. E a semana passada falamos que é por isso que nós temos que ter paz, que é pelo sangue de Jesus, né? Isso foi falado, está gravado. É só você entrar no meu canal do YouTube, ok? O YouTube, que vai estar tudo gravado, está em espanhol e português, tá bom? E hoje, dando sequência ao nosso tema,
que tudo na terra tem um preço e o céu, é tremendo. Só você entrar lá, você vai ver, está numerado, tá bacaninha. E hoje nós vamos falar sobre se temos tudo isso que eu mostrei, né, pelo sangue de Cristo, é porque alguém pagou o preço por nós. Alguém pagou o preço por nós. Nós falamos sobre isso. Então, nós precisamos entender uma coisa. Que antes de Jesus vir à Terra, que foi no tempo da lei, para o judeu, claro, para o judeu, nós vivíamos sem lei, sem nada. Vivíamos perdidos. Já não tinha mais profetas. Ficou 400 anos sem um profeta falar da parte de Deus. O último foi Zacarias. Não, Malaquias, né? Malaquias. E o outro que veio depois de 400 anos foi João Batista. Então, nesse período, nós ficamos perdidos, né? Em alguns deu aquela tristeza de poder ouvir a voz de Deus, de poder ouvir os mandamentos de Deus, os conselhos de Deus, as orientações de Deus. Eu me ponho a pensar nas saudades que os que tinham comunhão com Deus ficaram, né? Porque o povo não todo se desviou, não. Alguns sim, né? Porque faltou. Mas eu dou graças ao Pai, eu dou graças ao Filho, e eu dou graças ao Espírito Santo, de coração, porque eles começaram a trabalhar por nós. Foi estabelecido o plano de salvação antes da fundação do mundo, e depois foi cumprido quando Jesus apareceu na Terra, né? Mas eu acho interessante esse tópico. Se temos tudo isso é porque alguém pagou o preço por nós. Esse alguém que pagou o preço por você, por mim, por nós, não foi qualquer um. Não. No passado eu falei sobre isso, está gravado. Se você entrar, matava-se um animal para a expiação dos pecados, era um ano que se fazia de ano em ano, mas não era só uma placa, era uma forma de Deus. Não que ia aplacar a ira de Deus, mas Deus ia ficar feliz porque o homem estava cumprindo com o propósito e o projeto que ele já tinha estabelecido. Ele já tinha estabelecido, né? Então, eu fico olhando, sabe? Eu agradeço a Jesus. Porque foi Jesus que te comprou, que me comprou com seu sangue, né? Agora, você acha mesmo que ele vai desistir de você? Você acha? Não vai. Porque ele te comprou, ele nos comprou. Ele vai fazer de tudo para que você, para que eu, para que nós aceitemos esse projeto de salvação e aceitá-lo como Senhor e Salvador e ser perdoado dos pecados pelo sangue dele. Lavado, remido, redimido. Então, Jesus, ele está esperando por você ainda, como está esperando por mim, como está esperando por nós, porque o preço já foi pago. É assim, eu acho engraçado, né? Hoje nós estamos vivendo uma modernidade, não sei nos outros países, mas deve ser mais ou menos igual, que hoje até comida, se você quiser, você não precisa ir no mercado para buscar. Aqui, você liga para o Walmart, né? Não sei se outros mercados também fazem a mesma coisa, creio que sim. Você passa a sua lista
Tem alguém lá que vai pegar tudo que você mandou na lista para você, põe numa cesta e depois manda entregar na sua casa. Né? Ou você para na porta, eles vêm e colocam no seu porta-mala. Não é assim, mas você comprou. Você pagou. Não é assim? E as pessoas, quando compram, elas ficam pelo telefone esperando saber se já saiu lá da loja, ou se já está sendo entregue na porta. Não é assim? Jesus fez a mesma coisa conosco. Ele já pagou o preço. Só que nós não somos mercadorias. Não. Nós não somos mercadorias. Nós somos parte do corpo de Cristo. Ele quer que você faça parte do corpo dele. Então, o que ele faz? Ele está esperando que você dê o passo para chegar a ele. Porque ele já te comprou. Ele já pagou. Está pago. Você já foi comprado. Você já foi comprada. Para pensar nisso. Para pensar nisso. E quando você já foi comprado, ele está esperando que você dê o passo de encontrá-lo. Na mercadoria, as pessoas vêm e entregam na sua porta. Mas com ele, não. Ele está esperando que você dê o passo de buscá-lo, encontrá-lo. E ele vai te abraçar. Ele vai dizer, bem-vindo, você é meu, eu te comprei. Eu paguei o preço por você. Foi meu sangue que eu derramei lá na cruz do Calvário. E vou te dizer mais. Não foi com qualquer coisa que ele te comprou, não. Foi com sangue. E a Bíblia nos diz aqui, em 1 de Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 1, e os versículos 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Vã maneira de viver. Que por tradição recebestes do vosso pai. Já falei sobre isso, não vou repetir porque eu já falei numa dos slides atrás. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Fomos comprados. Não foi com ouro, com prata, outra coisa qualquer. Foi o sangue de Jesus. Ele nos comprou. Somos comprados. Toda a terra. Sim. O teu primo, a tua tia, teu marido, tua esposa, teus filhos, que nunca aceitaram Jesus, eles já foram comprados. Ei, já foram comprados pelo poderoso sangue de Jesus. Sabia você? Agora, só que como eles não são uma mercadoria para ser entregue, as pessoas têm que ir até o comprador e dizer para ele, olha, Senhor, eu estou aqui, me rendo aos teus pés, tu é o meu Senhor, tu me compraste, tu me salvaste, tu me levaste da morte, do inferno, e eu agora vou te servir, estou aqui. Mas o povo não quer fazer isso. E muitos nem sabem que foram comprados, porque muitos nem falam que eles foram comprados. E eu estou dizendo agora para você, e você compartilhe, viu? Com os irmãos, com os amigos, primos, tios, enfim, para que eles saibam que eles foram comprados e estão comprados pelo sangue de Cristo. Isso é uma barbaridade. Para mim é uma barbaridade um negócio desse. Barbaridade. E as pessoas caminhando para o inferno sendo comprados pelo maior que um ser humano podia conhecer. Não existe ninguém maior que Jesus. Não existe ninguém maior que Deus e que o Espírito Santo. Comprados pelo sangue do Filho de Deus e caminhando para o abismo. Que coisa, hein? Com um preço inigualável, incomparável. E outra, esse sangue foi derramado por eles. Eles aceitando a Jesus, esse sangue passa a passar neles, eles passam a ser livres do pecado e passam a ser parte da família de Deus para poder entrar no céu. Mas as coisas não são assim. Os discípulos trabalharam muito, enfrentaram muitas situações, todos foram mortos. Todos, exceto um. O apóstolo João, né? Morreu de velho, exilado, lá na ilha chamada Patmos, né? Então,
Quando você olha para a palavra, o apóstolo Paulo, ele foi de perseguidor a perseguido. Ele perseguia a igreja, até que Jesus disse, esse cabra é bom, é bom! Esse cabra é bom, tchê! Quero esse cabra trabalhando para mim. Ele está matando os meus, mas ele vai dar vida para os meus. Eu vou pegar ele no caminho. Deixa comigo, menino. E você sabe da história que aconteceu com Paulo, que era Saulo. E ele escreve aos irmãos de Colosso, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha o que ele escreve aqui. Porque ele teve experiências com Jesus. Ele não andou com Jesus, como os outros discípulos, mas ele teve experiências com Jesus. Claro, com o Espírito Santo. E claro que com o Pai. Ele diz assim, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Redenção, você foi redimido, foi justificado, né? Redimido da sua perdição que você estava, e foi remido, foi tirado os seus pecados. Por quem? Por Jesus. Pelo sangue dele. Porque todos estávamos onde? No poder das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quer dizer, um reino de luz, porque Jesus é luz. Trevas para a luz. Toda a terra estava no mesmo caminho, todos. Mas quando Jesus veio e fez esse grandíssimo sacrifício por você, por mim, por nós, o que aconteceu? Ele nos tirou. Quem aceitou, saiu. Mas hoje, nós observamos que o inimigo ele é tão terrível que ele trabalha nas mentes das pessoas e muitas pessoas vão aos templos, se sentam lá com a igreja, mas estão em trevas. Estão em trevas. E não tem como, gente. Não tem como. Porque a Bíblia, nós vamos ver aqui, a Bíblia é muito clara. Não é que porque eu quero que você esteja nas trevas, ou não é porque eu quero que você seja santo. Não. Porque a decisão dessas duas coisas são suas, como são minhas. Eu decido, eu escolho, você decide, você escolhe. Onde você quer estar? Qual é a situação que você quer viver? Qual é a posição que você quer estar? Simples. Muito simples. Você decide. E decide enquanto está vivo. Enquanto você pode. Quando começo a pensar nisso, eu me lembro quando eu era moço, quando eu era jovem, antes de casar-me com a minha esposa, se não fosse por esse amor de Deus, pela sua misericórdia, eu tinha 18 para 19 anos, eu estaria no inferno. Seguro, pelos acidentes que sofri quando moço. Eu já contei isso várias vezes aqui na rádio. Mas o Senhor disse ele não. O Senhor disse para ele, não. Jesus falou para o pai, pai, esse não, pai, esse é o Elias, esse aí, esse vai ser nosso emissário lá na terra. Não guarda ele, pai, não deixa ele não. Olha as orações do pai dele, da mãe dele, pastor Correia, uma carmita. E os irmãos que eram crentes também, meus irmãos que eram crentes, pastor Jango já era crente e tal, né? Eu não estava morando com meus pais, estava morando com a minha irmã Lodi na Bahia, e eu quase morri. Mas o Senhor disse, não, vamos guardar ele, peraí, vamos. Por que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte, todos foram comprados, mas nem todos aceitam, como já expliquei. E muitos que estão dentro dos templos vivem vida pecaminosa, querendo agradar os dois senhores. É impossível, não tem como. Não tem como você estar no mundo e agradar ao Senhor. Não, você está se enganando, você não está agradando ao Senhor. Você está agradando o mundo, fazendo o que o mundo quer, o que o mundo gosta. Mas ao Senhor não se agrada assim, dessa forma. Por quê? Vamos ver aqui.
duas coisas interessantes. Por que eu falei onde eu estaria? Porque é o seguinte, porque não se pode brincar com o pecado. O pecado não é uma brincadeira. Entendeu? O pecado não... E não existe pecadinho, nem pecadão, nem pecadote. Tudo é pecado, é pecado. A Bíblia é muito clara quando se fala de pecado. A Bíblia fala coisas fortes, que as pessoas às vezes não querem aceitar. Porque é forte. Entre as quais, que se você peca continuamente, né, conscientemente, você sabe que está pecando, não tem mais sacrifício. Não resta sacrifício. Porque você sabe que está fazendo errado. A Bíblia é bem clara que diz o seguinte: quando você se arrepende e deixa o pecado, aí você alcança a misericórdia. Você alcança a misericórdia. Porque ela nunca vai deixar de estar para você. Mas você perde ela quando você entra no pecado. E se você morre no pecado, a misericórdia não vai te alcançar. Mas se você, em vida, se arrepende e larga, você alcança a misericórdia. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Roma, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 22 e 23, muito conhecido, por sinal, esses versículos. Ele diz assim, Paulo: mas agora, está dizendo para eles, irmãos, ei, turma, mas agora, libertos do pecado e feitos, não era nada, nós éramos sujeira, entulhos para o mal, entulhos para o inferno, para ser queimado. Aí ele vem e diz, mas agora, libertos do pecado e feitos, não éramos, mas fomos feitos servos de Deus, vamos servir a Deus. Tendo o vosso fruto, olha bem, tem o seu fruto, eu preciso ter o meu fruto, nós precisamos ter o nosso fruto para a santificação. Aí você fala, mas o que é ser santo? A pessoa está cansada de saber o que é ser santo. A Bíblia nos fala em várias passagens. É apartar-se do mal. É não querer ser igual ao mundo. É viver uma vida tentando escapar do pecado, fugindo do pecado, fugindo da maldade. Isso você está procurando o quê? A santificação. E quando você está em Cristo, ele é santo. E se você entra nesse processo, saindo disso tudo, estando em Cristo, você está sendo santificado nele, pelo sangue dele. Mas hoje nós olhamos para os templos evangélicos, o pecado está metido lá dentro. Metido. Esse é o problema. Estão metidos lá dentro. E as pessoas acham que estão agradando a Deus, mas não estão. Porque não estão dando frutos, não estão produzindo frutos, não estão tendo frutos para a santificação. Aí quando você olha para a palavra, mas tem outro versículo. Tem. A Bíblia diz que sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Gente, não é fácil, pensa que é brincadeira. As exigências de Deus, elas são simples, mas são poderosas. Por isso que Jesus teve que passar por todo tipo de pecado, de tentação, não pecado, por todo tipo de tentação, porque ele não pecou. Ele foi tentado em tudo, diz a palavra. Mas ele era santo. O Espírito Santo trabalhava nele 100% com os dons. Era um homem poderoso em Deus, está escrito. Aí diz mais, fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Acabei de falar. Você quer ir para o céu? Não é cantando, não é tocando, não é pregando, não é ensinando, não é congregando, é dando fruto de santificação, para que nós possamos ter a comunhão com aquele que é santo, que é puro. A Trindade é santa, é pura. Então, quando nós nos esforçamos, porque tem que existir o esforço,
E se nós não nos esforçamos, nós não agradamos a Deus. Não. Você pode ter, que nem eu, posso ter nascido dentro da igreja, como eu nasci. Não importa. Não é esse tempo que vai me fazer ser salvo. É o tempo que eu vou buscar a Deus em santificação, em amor, e fazendo a vontade dele. Como filho obediente. Não como bastardo, mas como filho obediente. Agora, a segunda parte desse versículo é o contrário da primeira. O vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A segunda parte, que é o versículo 23, diz assim, sabe por quê? Porque se você não fizer isso, o salário do pecado é a morte. Não tem conversa. Está determinado, já está decretado, está feito. Você vive no pecado, se prepara para morrer e ir para o inferno. Para quem conhece a palavra, já falei isso mais de não sei quantas vezes. Para quem conhece a palavra, para quem já experimentou, para quem morreu no pecado, não tem última hora, não. É inferno. Leia o capítulo, não sei se é capítulo 6, o versículo 5, de capítulo 5 ou capítulo 6 de Hebreus. Olha lá o que diz lá. Olha lá o que diz lá. Já conheceu o Evangelho? Já viveu o Evangelho? Está no pecado? Se você morrer, é o inferno que te espera. Por isso que o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, vocês deem frutos de santificação. Busque a fazer isso. Porque se você viver no pecado, o salário dele é morte. Mas ainda, olha o que o apóstolo Paulo escreve, interessante isso aqui, porque ele diz o seguinte, mas tem um detalhe, viu? Para você, para mim, para nós, tem um detalhe, ele diz. Mas o dom gratuito, que ele está dizendo, ele está dizendo, mas o presente de Deus, que é o dom gratuito, é a vida eterna. Vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nunca vai prevalecer para o lado ruim. Pode prestar atenção. Ele não disse, olha, o salário do pecado é a morte, meu. Não brinca, não. Porque existem pessoas que vêm pecando. Não adianta ir lá pedir para orar e se você continua no pecado. Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, está escrito. Já não resta mais sacrifícios. A Bíblia diz que aquele que deixa o pecado e se arrepende, alcança a misericórdia. E a misericórdia de Deus leva você para onde? Para a vida eterna, a salvação. Foi o que aconteceu com o pastor, esse excelente pastor, que foi um grande evangelista também, o Jimmy Swaggart, que morreu, acho que morreu ontem, 90 anos. Ele estava num auge, ele estava numa fase tremenda, pregando o evangelho para o mundo. Jesus batizou muitos com o Espírito Santo pela televisão, salvou muitos. Inclusive, tem um pastor aqui na igreja que nós assistimos, eu conhecia já o pastor aqui da igreja Aba, ele falou, ele postou aqui no grupo ontem, eu aceitei Jesus assistindo Jimmy Swaggart, olha só, em 1982, e o homem hoje é um pastor, e um bom homem de Deus. Servo, professor. Então, alcançou misericórdia, mas é óbvio, se arrependeu, ele caiu no pecado 2 vezes. Sim, foi triste, foi um abalo. Mas o Senhor deu tempo para ele, se regenerou, se acertou, e hoje está no paraíso. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui, você está em Deus, está vivendo para ele, então você tem que dar fruto, mostrar fruto de santificação, para que você tenha a vida eterna. Porque o salário do pecado é morte, não brinca não. Mas olha, não se esqueça que o dom gratuito, o presente de Deus para você, para mim, para todos nós, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, irmãos, sabe, amigo, você que não conheceu Jesus, não vai atrás de historinhas. Você tem que ouvir o que diz a palavra. E a palavra diz isso que eu estou mostrando. Não sou eu, a palavra está aí, Romanos 6, 22 e 23. Ou você acha que eu não tenho que me esforçar também para estar nesse negócio? Para chegar lá? Claro que sim. Ok? Então, veja bem uma coisa. Dá uma olhadinha aqui.
Dá uma olhadinha aqui, nesse versículo aqui. São mais 2 versículos só. Olha aqui, diz aqui. O próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13, os irmãos de Roma, os romanos. E olha o que ele fala aqui. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Aqui ele não usou a palavra concupiscência ou a palavra desejo, mas ele usou a palavra sobreveio. Ele podia dizer, ele disse nenhuma tentação. Ele podia ter falado assim, a sua concupiscência ou os seus desejos te vai levar à tentação. Ele podia ter falado assim, mas ele falou, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Porque você quer, porque você gosta. O que ele está dizendo? A tentação, você começa a maquinar na sua mente, aí você abre a porta para ela. E ela, o inimigo sabe quando você está dando a entrada para ele, ele vai trabalhar aí. Mas ele diz o seguinte, tudo bem, você está se provocando para ser tentado, está permitindo a tentação na sua vida, mas vou dizer uma coisa para você. Mas fiel é Deus. Não fica brincando, porque fiel é Deus. Por quê? Fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Então, se você está procurando o pecado, você abriu a porta para a tentação, e a tentação vai te levar ao pecado. Mas ele diz mais, Deus é fiel, ele não vai deixar que você seja tentado acima do que você pode resistir. Porque ele diz mais, mas antes, ele está dizendo, antes, com a tentação, quer dizer, ele já preparou a tua saída. Quando chega a tentação, ele já te deu a saída. Está lá antes. Com a tentação, dará também um meio de saída. Quer dizer, Deus sempre vai trabalhar na frente. Ele já botou a saída para você antes. A tentação vai chegar, mas antes ele já te deu a saída. Agora, se você não quiser ver o antes, então com a tentação, você vai cair. Porque ele já te deu um meio de saída. Para que possais suportar. E para ser tentado, não importa quem você seja, ou quem você é. Pode ser quem você for. Até o... Entendeu? Não existe. Tentação é para todos. Todos que estão debaixo do céu, esquece. Passam por todo esse processo de tentação para que sejamos santificados, para que sejamos santos. Então não tem conversa, não tem escape. Pode ser papa, bispo, besta, o que você quiser pôr aí. Todos. E a tentação não brinca. Tentação não tem nome. Porque são vários tipos de tentação. Não é um só. Não. São vários tipos de tentação que nós sofremos debaixo dos céus. Por isso o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Por isso está o sangue de Jesus para nos purificar. Por isso está o amor do Pai dizendo, meus filhos, não saiam debaixo do sangue do meu filho. Ouçam a voz do meu Espírito falando para vocês. É assim. Agora, por isso que eu digo que quando nós olhamos para cá, estamos terminando, olhamos para a palavra, o apóstolo Paulo, ele, para os irmãos de Roma, para cada lugar, para cada igreja, ou cada cidade, ele tinha uma palavra, às vezes, diferente, distinta de todas. Porque cada local tinha um problema, cada local tinha um poder maligno trabalhando. Nesse caso aqui, Paulo, em Roma, ele falou da santificação, ele falou do pecado, né? Falou da tentação. E aqui, no capítulo 5,
e o versículo 8 e 9, olha o que ele fala. Capítulo 5, versículos 8 e 9 de Romanos, olha o que ele fala. Não tem como. Você sabe, quando você nega uma coisa que é superior a você, ao seu estado, à sua imaginação, ao seu querer, quando você nega isso, você está se candidatando para uma derrota. Você está em uma situação difícil e se te oferece uma posição, uma atitude, uma saída, enfim, algo superior ao que você está vivendo. E se você nega, então você é candidato à derrota. Não tem jeito. Por quê? Vou te mostrar agora aqui, capítulo 5 de Romanos, versículo 8 e 9. Mas Deus, quem é Deus? Para mim, ele é meu Pai. Meu Pai celestial. Meu Pai eterno. Ok? É isso aí. Criador do universo. Então ele diz, mas Deus dá prova do seu amor. Ele não falou, ele deu a prova do seu amor. Para conosco. Qual foi essa prova? Em que, quando éramos ainda pecadores, quer dizer, vivíamos na prática do pecado. Isso não quer dizer que nós não pecamos. Nós pecamos e muitas vezes involuntariamente pecamos, sim. Mas o que o Senhor está dizendo é que quando éramos ainda pecadores, quer dizer, quando nós estávamos praticando continuamente o pecado, estávamos lá no balaio do gato para ser lançado no inferno. Cristo morreu por nós. Uau! Uau! Já parou para pensar nisso? Eu digo para você, eu era um. No balaio, para ser lançado lá, e o Senhor disse, não, 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 pai, ele vai, esse cabra vai. Assim que eu penso. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual ira? As pessoas não entendem. Porque quando uma pessoa começa a pecar continuamente, a ira de Deus se acende e se cumpre o salário do pecado, que é a morte. E as pessoas que dão as costas para Deus vão viver a ira de Deus dentro do quê? Da grande tribulação. E não tem escape, vai passar. Se conseguir escapar de ser pego para não ser marcado, vai ser morto. Ou marca ou morre. E não vai ter piedade, não. Vai ser salvo? Se não te marcar, vai. Mas se se marcar, não. Já está condenado. Está escrito, gente. É Bíblia, palavra. Então, a salvação é hoje. O sangue está vigente. O sangue de Jesus ainda está perdoando e limpando pecados. O sacrifício está aí para todo o mundo. Inclusive aqueles que ainda não... Sim. Muitos nunca ouviram falar. E muitos já ouviram falar, mas não querem. Simplesmente não querem. Então, para esses, está reservado a ira de Deus. E para aqueles que conhecem e se afastam e vão andando para trás contra ele, também está reservada essa ira. Se não morrer antes, vai ir para o inferno. Então, nós precisamos entender que o sangue de Cristo não tem explicação para te falar o que ele é. Não é antídoto, porque pecado não é doença. Não é remédio, porque remédio, o pecado não é uma enfermidade. Sangue de Cristo. Uma definição para você entender. O sangue de Cristo é a essência
para a vida eterna. Entendeu o que eu falei? É a essência para a vida eterna, o sangue de Cristo. Você pega essa essência, você se banha nessa essência e começa a produzir frutos de santificação, obedecendo a Deus. E o teu fim é estar com Ele para sempre. Se quiser. Porque não é dizer, eu quero, mas você quer viver fazendo o que você quer. Não. Aí tem que mudar a história. A história não vai ser mais escrita por você. A história vai ser escrita pelo Pai, na sua vida. Como tem sido feito na minha vida. Se eu estou aqui hoje, com a cara aqui, já há 11 anos, é porque Ele quis isso para mim. E eu tive que aceitar. Ou você pensa que foi assim fácil? E hoje eu não quero deixar. São 11. E eu louvo a Deus por estar aqui. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida. Compartilhe com 2, com 4, com 10, com 20. E diga para eles, olha, escuta como o Senhor te ama. Jesus morreu por você. E Ele quer te salvar. Tá bom? Vou deixar por aqui um beijo no teu coração. Fiquem com Deus. E até sexta-feira, no próximo estudo bíblico, com o tema A Corrupção. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Jesus te ama. Nós também. E nos vemos! Tá bom? Tchau, tchau. Fique com o Senhor.